Alunos, vamos resumir então a aula 2, que a gente falou a respeito das principais doenças relacionadas, tá, à falta de saneamento básico, tá? Então eu coloquei aqui para vocês dados da Unicef, tá? Dados da Organização Mundial da Saúde. Então é importante a gente ter atenção a essas questões. Ok? E aí a gente comentou o que? Inclusive é uma das questões do questionário, né? As 4 formas que a pessoa pode adquirir problemas com relação à falta de saneamento básico. Então é a ingestão da água contaminada, o contato da pele e mucosa com a água contaminada, a falta de água ou de rede de esgoto adequada, né, para a deposição de seus dejetos, né, ou práticas precárias de higiene e a questão dos insetos, tá, que se proliferam ali na água parada. Então, se a gente for pensar na primeira opção, que é o pessoal que acaba ingerindo, a gente sabe que tem gente que toma água de poço, de bica. A gente comentou a respeito da água da chuva, que tem gente que consome a água da chuva. Então, vamos pensar o seguinte: a chuva em si não teria nenhum problema. O problema é que a atmosfera é poluída e toda vez que a chuva cai, ela capta essas moléculas de poluição. E outra, às vezes a pessoa, se ela ficar parada com a boca aberta esperando a chuva passar, a chuva cair na boca dela, coitada, ela vai ficar 300 horas para tomar água. Então, tem muita gente que capta a água da calha. Se alguém aqui já limpou a calha de casa, sabe como que é uma calha. Então, é super contaminado, tá? Aí as doenças, a primeira que eu coloquei para vocês aqui são as diarreias, né? As doenças diarreicas agudas, que a gente chama de DDA. Elas podem ser causadas por bactérias, vírus, parasitas, como por exemplo os protozoários, né? Então elas causam o quê? Gastroenterite, inflamação na parede gastrointestinal. E essa infecção, né, ela pode ser causada tanto por água como por alimento contaminado. Então, por exemplo, eu vou lavar um alimento, eu vou cozinhar com água contaminada, enfim, qualquer coisa que eu vá estar ingerindo essa água contaminada, tá? Ela pode durar aí, né, 24 horas com 3 episódios de diarreia. Lembrando que a pior complicação da diarreia é a desidratação. A pessoa perde sais minerais, eletrólitos, né? É bem complicado. Por isso que a gente fica mole quando a gente fica com virose, né? Então, vejam bem, a pessoa pode ter cólica, dor abdominal, febre, sangue nas fezes, náuseas, vômito, tá? É bem complexa essa situação, ok? Hepatite A também, tá? As hepatites virais, nós temos aí várias letrinhas, né? Mas a que a gente vai estar abordando é a hepatite A, tá bom? Por conta devido ao contato, né? Ser pela ingesta de alimentos contaminados. Aí, no caso, gente, a gente está estudando a hepatite A, por quê? Porque o contato pode ocorrer através da ingestão de água ou alimento contaminado pelos dejetos, pelas fezes de pessoas contaminadas com o vírus, tá? Então, por isso, de novo, a gente volta na questão do esgoto. Se eu não tenho esgoto encanado, aquele esgoto vai contaminar o solo, por exemplo. De alguma forma, aquela contaminação pode chegar até mim, através de alimento, de verduras, de carne e tudo mais. E aí eu acabo contraindo a hepatite A, tá? Aqui os sintomas da hepatite A, fadiga, náusea, dor abdominal, tá? Tudo isso é bem complicado. Lembrando que o tratamento, no caso, tanto da diarreia quanto da hepatite A, né, são medicamentos sintomáticos. Né? Então tem que ingerir muita água, ficar de repouso, é o repouso absoluto. Eu já cheguei a explicar para vocês o porquê do repouso, a questão da ingesta hídrica, né? Em ambos os casos é indicado o acompanhamento do médico, tá bom? No caso da hepatite A gente tem a vacina, no caso da diarreia não, tá? Outra doença, a gente falou da cólera, que é causada por uma bactéria, tá? A cólera é uma doença, assim, gravíssima, ela causa as diarreias graves, tá? Ela pode causar desidratação, febre, distúrbios hidroeletrolíticos, né? Cãibras, a cólera ela é bem complicada, tá? Depois nós temos a febre tifoide, tá bom? Que também é uma doença bacteriana, tá? E os sintomas aí vão incluir febre alta, dor de cabeça, dor de barriga, prisão de ventre. No caso da febre tifoide, eu vou tratar com um antibiótico, tá bom? E muito, muito líquido, tá? A amebíase, que é causada pela ameba, que é um protozoário, né? Que também
né? Pode causar um monte de coisas, calafrio, náusea, vômito, dor, né? E aí como que eu contraio? Se eu nadar num local contaminado, eu também posso estar adquirindo, não só através da ingestão do alimento ou da água contaminada pelas fezes, né? Da pessoa que tem a amebíase. Então, a pessoa que é portadora da patologia, se ela defecar em algum lugar, essas fezes vão contaminar ali o solo e de alguma forma aquilo pode chegar até mim, tá? A polio, a gente falou bastante da poliomielite, né? Falamos da vacina da polio, inclusive que ela tem duas formas, né? Tem duas apresentações da poliomielite, tá? A polio também tem vacina. E ao contrário do que muita gente pensa, ela não causa só esse problema aqui, ó, nos membros inferiores, ela tem uma série de outros sintomas, tá? Outras doenças, eu posso ter a Shigella, a Escherichia coli, rotavírus, norovírus, giardia, Cryptosporidium, tá? Ciclospora. A rotavírus tem vacina, tá? A diarreia por rotavírus, graças a Deus, agora já tem vacina. Como que a pessoa pode adoecer? Por contato da pele e mucosa contaminada. Aí a gente pode pensar naquelas pessoas que enfrentam as enchentes, né? Então a questão da enchente é bem complicada. E aí, muitas vezes, essa água fica contaminada pela urina e pela fezes de alguns animais, tá? Então, por exemplo, a leptospirose, né? Ou mal de Adolf Wehn. A leptospirose é causada por uma bactéria, que é a leptospira, tá? Então, o rato, ele está envolvido nesse processo aí, porque é a urina do rato, tá? Então ela vai causar uma série de problemas. A gente precisa fazer tratamento com antibiótico. Então foi uma grande sacada daquela marca de cerveja proteger ali a parte, né, da onde a gente toma, né, direto na lata. Porque se você colocar a boca direto na lata, e rato adora depósito, tá? Então se um rato, né, fez xixi ali e ele tem a leptospirose, você vai adquirir dessa forma, tá? Da esquistossomose, né, ou barriga d'água. A esquistossomose é causada por um verme, tá? Parasita de água doce. É muito comum em países quentes, né, países tropicais, tá? Enquanto essa água ela fica contaminada por causa da fezes e urinas, né, de humanos. Então a gente sabe que é um péssimo hábito, né, de alguns seres humanos defecar e urinar na água. Se a pessoa estiver contaminada com esquistossomose, o cisto vai ficar na água e você vai acabar contraindo, tá? Então esse parasita ele penetra na pele humana e atinge a corrente sanguínea. Aí ele migra para o fígado, intestino e outros órgãos, tá? A infecção ela pode ser curada por meio de medicação administrada, tá? Aí em torno de 1 ou 2 dias, tá? Que muitos sintomas, tá? É uma doença que, fala verminose, não sei o que. Gente, ela tem muitas consequências, tá? Isso aqui no caso agudo e também no caso mais crônico, ok? Agora, as doenças que são associadas à falta de água para a realização das práticas de higiene. Então, como eu comentei na aula propriamente dita, né, nessa aula, a gente está preocupado, né, porque a gente está trancado em casa e tem que ficar lavando a mão toda hora. Eu estou vendo o pessoal reclamar de ficar lavando a mão toda hora. Que ótimo que você tem água e sabão para lavar a mão toda hora, né? A gente sabe que tem pessoas que não têm acesso à água limpa para realizar a higiene das mãos, por exemplo. E a primeira patologia que eu coloquei aqui para vocês é o tracoma, ou conjuntivite granulomatosa. Essa infecção bacteriana é causada pela falta de lavar o rosto com água limpa, né? Então, se você está reclamando de lavar a mão, tem gente em situação pior, tá bom? Ela pode ser tratada, tá? Com antibióticos e tudo mais, mas tem casos que somente a cirurgia, se for deixando, né? E o que acontece? Essa conjuntivite granulomatosa é a principal causa evitável de perda da visão. Então, às vezes a pessoa evolui para uma perda de visão e quando é por esse motivo a gente sabe que poderia ter sido evitado, tá? Escabiose, que é a sarna, ela é causada por um ácaro. É isso mesmo, só você entrar na internet, ácaro, você vai ver a cara da sarna lá, tá bom? Então ela vai fazendo buraco na sua pele, ela vai comendo, fazendo túneis, tá? Na sua pele. E aí o grande fator de risco é a aglomeração, lugares úmidos, com baixa, né, com condições péssimas de higiene. A questão da higiene não é nem tanto essa. É lógico que uma pessoa que tem bons hábitos de higiene ela pode pegar também, tá, gente? Então não é que é 100% que só pega sarna quem é sujo. Não, não é isso.
tá? Quem não tem hábito, e assim mesmo tem muita gente, né, que não tem bons hábitos de higiene e não pega a sarna, tá? Então isso depende, tá mais relacionado à questão da aglomeração de pessoas, tá? Escola, barraca, abrigo, residência, tá? Então é comum, tá? Aqui os sinais e sintomas, tá? Ela vai formando essa casca aqui, ó. Essa úlcera causa muita coceira e a gente consegue tratar, tá? Você trata tanto com medicamento oral quanto com medicamento tópico, né? A pessoa acaba tomando um banho aí do pescoço para baixo com determinado medicamento. Aí aqui eu coloquei outros medicamentos, outras patologias para você, como a ascaridíase, né, que é causada aqui, ó, por essa a lombriga, né, a Ascaris lumbricoides, tá? Ó, que a lombriga vai comendo a parede do intestino. Cuidado quando vocês digitarem isso aqui na internet, tá? Vai aparecer uns negócios muito estranhos. Então, vê se não tem ninguém perto, com o estômago sensível perto, senão é capaz da pessoa vomitar do seu lado. Eumintíases, né, que é causada por eumintos, né? Então eu tenho aqui, né, o aumento, né, esse órgão aumentado que é o baço, tá? Então eu tenho um aumento de baço e fígado e a pediculose, que é o piolho, tá? Agora, as patologias que são causadas pela água parada, né? Tem vários, né, gente? Então a gente tem a dengue, tá? A gente tem a malária, a gente tem a zika, a gente tem. Ai, acabou aqui. Mas aí a gente tem a zika, a gente tem o chikungunya, a gente tem a febre amarela, a gente tem um monte de patologias que são associadas à água parada. Qual é a relação delas com a água parada? É o fato do mosquito depositar os ovos naquela água parada, né? Então a gente sabe que tem o mosquitinho aí, o Aedes aegypti, ele deposita os ovos ali e ele é um vetor para um monte de patologias, tá? Então aí tá a sacada da da água parada. A definição de todas essas doenças em todos os detalhes vocês têm naquele vídeo que nós fizemos, a chave. E eu aconselho vocês a, se fizeram com pressa, refazer, fazer numa folha maior, mas estudem por aquelas chaves lá, tá? Que nós fizemos. Aquele lá tá bem completo, ok?